sobre esse animal aí que está na foto. Ele nasceu em cativeiro e quando ele atingiu 1 ano de idade, a gente reintroduziu. Esse aí a gente chama ele de floquinho, né? É uma anta que atualmente está com 2 anos e meio, mas foi reintroduzida com 1 ano só. Então, a palestra é sobre ele. Mas aí a primeira coisa que eu pergunto para vocês, né, para vocês pensarem, é que quando a gente entra numa floresta, a gente não ouve os animais, né? A gente não ouve passo dos animais, a gente não ouve o som dos animais. O máximo que a gente ouve são barulhos de grilos, de insetos no meio da mata, mas a gente não vê e ouve muito pouco os grandes animais. Isso acontece por quê? Por causa da caça. A gente tem, no Brasil todo, assim como no mundo, a caça continua e continua muito forte. Até porque a gente pode ver agora a questão do coronavírus surge exatamente por causa da caça. Então, a caça e a fragmentação dos ambientes naturais levou à extinção de muitas espécies. Só focando em mamíferos, só pensando em mamíferos, a gente tem no mundo todo 5.500 espécies. Dessas, mais de um quinto, 21%, estão ameaçadas de extinção. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, 176 espécies de mamíferos ocorrem ou ocorriam no estado do Rio de Janeiro, sendo que quase a metade está ameaçada de extinção. A onça-pintada, a ariranha e a anta, elas foram totalmente extintas no estado, enquanto que a Queixada tem populações muito reduzidas. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Se a gente perde uma espécie no ambiente, o que a gente pode fazer? Né? Porque se a gente perdeu a espécie, a gente também perdeu as funções que essas espécies desempenhavam. A gente perdeu as interações ecológicas, os serviços ecossistêmicos que essas espécies exerciam. Sem essas espécies, então, sem os animais numa floresta, a gente não tem mais herbivoria, a gente não tem mais dispersão de sementes, a gente não tem mais pisoteio de sementes. Então, as árvores estão ainda presentes numa floresta. Elas vão produzir as suas sementes caem no chão, mas essas sementes não germinam, ficam ali debaixo da planta-mãe e são predadas por besouros, geralmente. E a floresta, então, a longo prazo, está condenada. Ela não vai conseguir se regenerar, se manter como floresta. Então, aqui só uma animaçãozinha de uma cutia que levaria para longe da planta-mãe as sementes, permitindo que elas germinassem e virassem adultos no futuro. Se a gente não tem animais, a gente tem um acúmulo de sementes debaixo da planta-mãe e a gente perde, então, essa regeneração natural das florestas. Se a gente não tem floresta, a gente tem menos água e mais calor também. Então, a perda de animais pode levar a longo prazo a um efeito cascata muito grande nos ecossistemas, inclusive levando à condenação à própria floresta. Então, o que a gente pode fazer? Uma das ferramentas mais importantes, significativas e de ação é a reintrodução de espécies da fauna. Quando a gente fala de reintrodução, a gente não está falando simplesmente de soltar um animal no mato. A gente tem que avaliar se aquela espécie ocorria naquele local, se ela deixou de existir por caça ou por desmatamento, por perda de hábitat, e se agora, no momento, essas ameaças que levaram a espécie à extinção já acabaram e pode ser reintroduzida, pode levar de novo aquela espécie para o local. E aí você tem que monitorar tanto a sobrevivência dos animais soltos, quanto as consequências, as interações ecológicas sendo restabelecidas para a espécie que você está reintroduzindo. Então, reintrodução não é soltura de animais. Inclusive, tem-se uma sequência de reintrodução. Se a gente pensa que a gente vai reconstruir todo o ecossistema, restaurar a fauna do ecossistema, a gente vai fazer refaunação, que são sequências de reintroduções de espécies da fauna nativa. Existe até, então, uma sequência teórica que você deve seguir, começando com os pequenos herbívoros, depois com os grandes herbívoros, até chegar nos predadores de topo, como a onça pintada. E se a gente está pensando, então, em refaunar uma área, a gente está falando não uma unidade de conservação, mas numa unidade de refaunação, ou seja, uma área que possa abrigar uma população de onça pintada, que é o nosso predador de topo, que é o predador de topo da Mata Atlântica. E a gente não tem, claro, principalmente no Rio de Janeiro, mas
na Mata Atlântica, a gente tem pouquíssimos lugares de mata contínua. Então, quando a gente pensar numa refaunação completa para atingir o predador de topo, que é a onça pintada, a gente tem que pensar que não basta só colocar a onça pintada dentro da unidade de conservação, porque ela vai sair da unidade de conservação. A gente não tem nenhuma unidade de conservação que, por si só, consiga sustentar uma população de onça pintada. Então, a gente criou o termo unidades de refaunação, que são unidades de conservação que vão ser manejadas em conjunto com o seu entorno, de modo a manter viável uma população de grande predador de topo, no caso, a nossa onça pintada. E ao longo da Mata Atlântica, só existem 17 áreas que sejam possíveis a gente, com uma unidade de conservação no centro, e que o seu entorno seja gerido com mata suficiente para sustentar uma população de onça pintada. Só existem 17 então, unidades de refaunação ao longo da Mata Atlântica. Então, o projeto Refauna, que agora a gente chama só de Refauna diretamente, ele tem exatamente o objetivo de refaunar a Mata Atlântica. Claro que o grupo como um todo não vai conseguir refaunar sozinho a Mata Atlântica toda, a gente atua no Rio de Janeiro, mas a gente quer subsidiar outros grupos também a reintroduzir no Espírito Santo, Minas, São Paulo, onde for. Tá? Então, nosso objetivo é refaunar a Mata Atlântica através de múltiplas reintroduções de fauna e restabelecer as interações ecológicas que essas espécies desenvolvem. O projeto começou na Floresta da Tijuca, com a reintrodução de cutias. Foram reintroduzidos ao longo de 2009 e 2012 13 indivíduos no Parque Nacional da Tijuca. E atualmente já tem mais de 30 indivíduos, é uma população estabelecida, super viável, está bem estabelecida. Em seguida, a gente reintroduziu o bugio. Em 2015 foi reintroduzido o primeiro grupo, e essa reintrodução ainda está caminhando, principalmente por causa da febre amarela, deu um atraso bastante grande nessa parte do projeto, mas em breve a gente vai retomar. E a Floresta de Tijuca é muito boa porque ela é um laboratório de reintroduções. Como é uma floresta urbana no meio da cidade, qualquer questão que fuja do controle é muito fácil conter, já que ela está no meio da floresta, no meio da cidade, uma floresta no meio da cidade, então é fácil conter, não vai se espalhar muito. Então o laboratório atualmente já desenvolve, o Marcelo e o Fernando e o Alexandre desenvolvem a reintrodução de jabuti com seus alunos, mas a gente planeja aí no futuro reintroduzir arara também. E aí, eu, especificamente dentro do projeto Refauna, toco a refaunação do Parque Estadual dos Três Picos e o Mosaico Central Fluminense, a partir da Reserva Ecológica Guapiaçu. Então, ela fica na borda do parque, é onde a gente atua reintroduzindo a anta. E por que a anta? Porque no Parque Estadual dos Três Picos, no Mosaico Central Fluminense, de modo geral, a gente não tem a anta, não tem onça, não tem o veado catingueiro, não tem outras espécies de grandes aves, queixada estão também em baixa densidade. Então a gente resolveu começar a reintroduzir a partir da anta, que é um mega herbívoro. Então a gente vai reintroduzir o mega herbívoro, o maior mamífero terrestre da América do Sul, que é a anta. Por que a anta? Porque a anta é considerada a jardineira da floresta. Além de ser o maior mamífero, ela tem uma dieta herbívora generalista, então ela vai comer todas as partes da planta, exceto raiz. Ela vai comer folha, caule, broto, casca da árvore e frutos. E por comer frutos, ela vai dispersar as sementes. E como ela é um animal grande, ela vai ser responsável por dispersar grandes sementes. E além disso, a anta está ameaçada de extinção, então se a gente consegue constituir uma nova população de anta, a gente favorece a manutenção dessa espécie como um todo na natureza. Além disso, a reintrodução de anta pode ser uma oportunidade para aumentar o ecoturismo na área. O planejamento do projeto foi iniciado em 2012, então a gente, desde 2012, começou o planejamento desse projeto. A gente pediu a licença ambiental para o INEA, depois a gente teve a autorização da CEUA, que é o Comitê de Ética dos Animais, e a gente iniciou um monitoramento prévio da área, para a gente saber o que tinha
né, confirmar que não tinha anta e quais espécies de mamíferos existiam na região da Régua e do Pastador dos Três Picos. Além disso, a gente tinha que conquistar as pessoas da região para que eles também abraçassem o projeto e fossem um fator de proteção a mais para as antas que estavam sendo reintroduzidas. E aí, na área da Régua e do Pastador dos Três Picos, a gente viu a fauna que a gente já esperava, que era constituída por onça parda, tamanduá mirim, paca, cutia, jaguatirica, cateto, o que a gente já esperava mesmo, e a gente não encontrou onça pintada, a anta e também queixada. Nessa área não tem queixada. Tem queixada ainda no estado do Rio de Janeiro, mas nesse local não tem. E a parte de divulgação do projeto, conscientização da população, a gente, né, atuava diretamente junto aos produtores rurais, porque a anta poderia chegar dentro da propriedade das pessoas. A gente atuava nas escolas, no conselho do parque estadual, e divulgando material, né, distribuindo material também de divulgação. Aí depois disso, a gente então teve a licença ambiental 2, né, o INEA concedeu essa segunda licença, que seria como uma licença de instalação, né, ou seja, a gente pode construir o cercado de aclimatação. Por que o cercado de aclimatação? Porque os animais, a gente tem dois tipos de soltura, né, na reintrodução. A gente pode simplesmente transportar um animal do zoológico ou de um outro local para um local da reintrodução e soltar o animal direto. Ou a gente pode colocar ele dentro de um cercado, né, onde ele vai poder se acostumar, se aclimatar com o novo ambiente, com a nova dieta. Então a gente construiu esse cercado no meio da mata, né, um cercado de quase um campo, do tamanho de um campo de futebol, 1 hectare, e que tinha um lago grande e um lago pequeno dentro dele, né, e além disso tinha um abrigo para, se a anta quisesse se proteger, ela pudesse se proteger. E aí depois a gente entrou em contato com os criadores, né? A gente não ia retirar as antas de uma população que já existia, a gente resolveu entrar em contato com o criador para que ele então fornecesse os animais. E a gente então verificou que existiam 44 instituições, né, sendo zoológicos, criador científico, criador conservacionista, que possuíam antas. E eram 153 indivíduos no total espalhados pelo Brasil todo. Então, a partir daí, a gente entrou em contato com eles, selecionou inicialmente 3 crianças para fornecer os animais. E aí, esses animais, então, sofreram uma bateria de exames, eram vários exames mesmo. Então, aí, foram verificados 5 patógenos, além de parâmetros sanguíneos e bioquímicos. Então, a gente verificou se o animal tinha brucelose, campylobacter, leptospirose, encefalomielite equina e febre aftosa. Tudo isso foi decidido junto com o INEA e com 3 veterinários da Fiocruz e um veterinário da Estácio de Sá. E aí, depois que a gente tinha, então, o animal, que a gente sabia que ele estava saudável, a gente ia no criador e instalava os colares de telemetria, né, que são esses colares aí que estão na imagem de baixo, que permite a gente monitorar esses animais depois que eles são soltos. Então, essa instalação aí, nessas 2 imagens que vocês estão vendo, os animais estão sedados, mas é possível também fazer essa instalação com o animal acordado. É mais complicado, mas é possível. Além disso, a gente colocava também chip na pele, né, no subcutâneo, e brincos nas orelhas. Então, depois disso, depois da avaliação e da instalação dos colares, a gente tinha licença de soltura, licença 3 do INEA, que é permitir a gente transportar e soltar os animais. Então, a gente, para isso, antes do transporte, tinha que falar com o IBAMA, né, entrar em contato com o IBAMA e pedir autorização de transporte. E depois entrar em contato com o Ministério da Agricultura e pedir a guia de transporte, a guia de transporte. Com tudo isso em mãos, a gente transportava o animal, e ele podia ficar em aclimatação. A gente transportava para dentro do cercado de aclimatação e não diretamente para a natureza. Então, o transporte de um animal desse não é simples, né? Vocês estão vendo aí que a gente coloca e tira a caixa de transporte com um guindaste, essa foto de baixo aí, né? Tem um guindaste porque a anta pesa 300 quilos e a caixa de transporte pesa também 300 quilos. Então, mais de meia tonelada para tirar e colocar de cima da picape. Então, a gente aí faz esse transporte
que demora do criador, né? A gente primeiro foi vindo de Araxá, o segundo de Telêmaco Borba. Araxá fica em Minas, Telêmaco Borba no Paraná, então são mais de um dia transportando esses animais. E depois, então, a gente coloca os animais dentro do cercado de aclimatação, no qual ele vai passar 1 a 3 meses, e a gente vai dar suplementação alimentar, porque se ele não estiver se acostumando rapidamente com o alimento natural que tem dentro do cercado, né, as plantas que tem dentro do cercado, a gente vai suplementar com comida que ele recebia em cativeiro, que eram legumes, verduras e ração de cavalo. E a gente, ao longo do tempo, vai avaliar a condição física do animal. Se ele estiver bem, depois de 1 mês ou 3 meses, a gente solta ele para a natureza realmente. E aí a soltura, a gente tem aí, né, o momento que o animal sai do cercado, vocês estão vendo aí. Essa saída aí final é do floquinho, né? Vocês podem ver que era um animal pequeno. Vou até pedir desculpa que está escrito que foram reproduzidas 6 antas, não foram 10, tá? E não tem nada, nenhuma anta em aclimatação. Todas já estão soltas na natureza. E a taxa de sobrevivência a gente infelizmente perdeu. A gente perdeu, né, 3 animais, mas a sobrevivência anual, corrigida, né, para ser anual, é alta, é bem alta, de mais de 80%. Né? E os animais estão em boas condições. Se vocês repararem aí, né, a gente tem a análise de 6 indivíduos e eles têm boas condições. Exceto o Júpiter, que é um animal que ele chegou mais magrinho que os outros e permanece mais magrinho. Mas todos os outros estão numa condição boa. Né? Essa avaliação de condição corporal varia de 5 a 30 e ele tem que estar acima de 16 e todos eles estão acima. Tá? E quando ele chega acima de 27, ele está obeso. Né? Então, a gente tem até uma fêmea que estava obesa, né? Mas tudo bem. Mas os outros estão em ótimas condições. E a gente continua fornecendo a suplementação alimentar. Eles recebem 1 quilo de alimento espalhado pela paisagem, né? Na verdade, 6 quilos de alimentos espalhados pela paisagem, que se eles acharem necessários, eles se alimentam, se não acharem, vão passar direto. E isso também é bom, essa suplementação alimentar, porque a gente coloca na frente uma armadilha fotográfica que permite a gente, então, registrar esses animais que vocês estão vendo aí. É um ponto de alimentação que tinham 3 animais se alimentando juntos. Foram animais que vieram do Paraná, né, eles estavam no mesmo criador, então são animais que tinham um certo costume de estarem juntos. E aí essa do meio de costa é uma fêmea, e os do lado são 2 machos. É claro que na foto seguinte, um macho espantou o outro, mas eles não... Alguns machos não têm uma interação muito agonística, outros têm. E a área de vida, né, a gente, com colar de telemetria, a gente consegue rastrear esses animais, ficar recebendo as informações por e-mail, e a gente consegue rastrear os animais. Então, a gente solta os animais e eles geralmente ficam no entorno, né? Se vocês viram aí o primeiro, né, semana de dados, eles ficam no entorno do cercado de aclimatação. O cercado de aclimatação, a gente soltou e ele vai então ficar no entorno. Então, se vocês verem aí, tem a análise espacial de 5 indivíduos. Cada bolinha dessa é o ponto de soltura. E eles tendem a ficar realmente no entorno. Exceto esse cinza maior aí, que andou bem, né? Foi o Pumba que andou, é o que mais andou até agora. E aí vocês podem observar nessa tabela que as fêmeas têm uma área de vida pequena, né? Pequena não, menor do que dos machos. Os machos têm área de vida muito grande, né? Chegando a mais de 700 hectares. Lembrando que cada hectare é o tamanho de um campo de futebol. Então, né, a área de vida muito grande que os machos têm. Então, o projeto de reintrodução, ele quer garantir que os animais se estabeleçam no local, sobrevivam e se reproduzam. Além disso, que restabeleça as interações ecológicas que eles possuíam na natureza. E a gente vê, então, aí que as antas, né, rapidamente da vegetação local, né, e, com isso, dispersando os frutos. E esses frutos vão ser depositados nas
nas latrinas que as antas fazem e começam a germinar. E se vocês repararem aí, é uma mudinha, né, brotando, uma plântula de palmeira que germinou a partir da semente que estava nas fezes da anta. E a gente identificou, então, 28 espécies de plantas diferentes consumidas pelas antas, e essas plântulas nas fezes têm a taxa de sobrevivência de 0,25, ou seja, 25% das plântulas sobrevivem após a germinação nas fezes de semente, nas fezes das antas. E é bem interessante que as antas se alimentam de sementes bem grandes, né, que outros animais não vão se alimentar, principalmente as aves, né, que têm um bico pequeno, não vão se alimentar. Então aí a gente tem principalmente as palmeiras, tá? Mas também teve jaca. A maior parte das jacas, elas quebradas, né, e não germinam nas fezes, o que é bom, porque ela está se alimentando de jaca, mas não está dispersando a jaca. E essa outra semente aí é de uma parente de azeitona. E aí a gente queria saber também, tudo bem, ela está dispersando essas sementes, mas será que ela está enterrando as outras sementes que estão no chão? Ela está quebrando as plântulas? E a gente viu que as áreas com anta, né, tem um enterramento das sementes muito maior do que as áreas sem anta com outros animais. Né? E a mesma coisa para a plântula. Então, esse experimento foi medido através de espalhar bolinhas de gude ao longo das áreas que tinham que as antas foram reintroduzidas e áreas que a anta não foram reintroduzidas. E a gente verificou, então, que as antas pisoteavam essas bolinhas de gude, né, enquanto no local que não foi reintroduzida a anta, era muito pouco. A mesma coisa com as plântulas que a gente mediu a partir de palito de churrasco. Né? Então, a anta passava, quebrava esse palito. Onde não foi reintroduzida a anta, tinha menos dessa quebra de plântula artificial. Né? Isso é interessante porque as antas vão estar controlando, né, quebrando essas plântulas, ela está controlando espécies vegetais que são muito abundantes. Então, ela minimiza a competição entre as plantas. Uma outra interação bastante interessante é com o besouro rola-bostas. Isso aí é uma parceria que eu faço com uma professora do IFRJ também e com um professor de Goiás. E a gente observa que esses besouros rola-bostas, eles são atraídos pelas fezes, e aí por fezes de qualquer animal, porque para utilizar como alimento e também para depositar os seus ovos e as larvas do próprio besouro se alimentar depois. E aí a gente queria saber, a anta sendo reintroduzida, será que ela vai atrair os besouros rola-bostas também? Será que ela vai restabelecer essa interação ecológica? Será que ela vai ser muito diferente dos outros herbívoros da região? Ou ela vai conseguir rapidamente restabelecer essas interações ecológicas? E o que a gente viu é que rapidamente ela restabeleceu essas interações ecológicas. Então, esses dois gráficos, o gráfico de cima é uma análise da comunidade, da assembleia de besouros rola-bostas atraídos por anta, capivara, cavalo e vaca. E vocês veem que são vários pontos, né, espalhados pelo gráfico, mostrando que não tem diferença entre as assembleias de besouros atraídos por cada espécie de herbívoro. E embaixo é a riqueza acumulada, ou seja, o quanto de espécies a anta atrai em relação ao que os outros atraíam. E vocês reparem que rapidamente ela atrai uma quantidade muito próxima dos outros animais. E que esses besouros atraídos não são diferentes dos outros herbívoros da área. Então, realmente, a anta, após a sua reintrodução, né, em um pouco mais de um ano, depois da sua reintrodução, ela já conseguiu restabelecer as interações com os besouros rola-bostas. E esse besouro rola-bosta é importante porque ele leva nutrientes para o solo e auxilia também numa dispersão secundária das sementes, retirando as sementes que estão nas fezes da anta e levando para longe. Então, essa interação ecológica é muito importante. E aí, uma das questões que logo foram levantadas é a anta pode causar problema. A gente não tem a onça pintada, que é o predador natural da anta, então ela pode atingir uma grande densidade e pode ser um problema no futuro. Será que ela vai aumentar a densidade de carrapato? Será que ela vai diminuir a estrutura da vegetação? Será que ela vai compactar o solo? A gente falou, temos que verificar isso. Então, a gente utilizou o cercado de aclimatação, que tem uma densidade, que quando a gente coloca 2, 3 indivíduos lá dentro, ele fica com uma densidade de até 340 indivíduos por quilômetro quadrado. Isso é muita coisa. A anta na natureza ocorre
em um indivíduo a cada 2 quilômetros quadrados. Aí a gente estava colocando 340 indivíduos por quilômetro quadrado. Então, uma densidade muito maior do que a natural. E aí a gente falou, pô, se der algum problema no cercado, é um indicativo que no futuro, né, poderia dar problema. Se não der, é porque nunca vai ter problema. Porque se mesmo uma hiperdensidade não deu problema, não vai dar problema numa densidade normal. A gente verificou que realmente a estrutura dentro e fora do cercado de aclimatação, ele variou ao longo do tempo, mas ele não foi diferente dentro e fora. Só teve variação ao longo do tempo. Então, isso indica que a anta não causou nenhum problema na estrutura da vegetação, ou seja, ela não detonou a vegetação. E o solo? Mesma coisa. A gente verifica que tem até uma certa variação ao longo do tempo, né? Principalmente quando a gente observa períodos secos e chuvosos, mas que, quando a gente compara dentro e fora do cercado, não há diferença. Mesma coisa a densidade de carrapato, né? Não teve diferença, não aumentou a quantidade de carrapato dentro e fora do cercado, né? Teve a variação ao longo do tempo, mas não teve uma diferença entre dentro e fora do cercado. Então, a anta restabelece as interações ecológicas, sobreviveu, né? Estabeleceu na área, sobreviveu, estabeleceu interações ecológicas, não causou problema, mas mesmo assim continua sendo um desafio. As antas, elas se aproximam muito ainda das pessoas, cada vez menos, mas se aproximam, e além disso, elas passam por cercas. Então, vocês reparem nesse vídeo que o animal consegue passar por uma cerca tranquilamente, tá? Entram nas propriedades particulares. E aí o nosso desafio é fazer com que as pessoas não busquem se aproximar das antas. Essa pessoa que está na foto é uma pessoa da equipe, que estava exatamente observando se o animal estava bem, tá? Então não é uma pessoa qualquer. Mas a gente tem o desafio de que ela não se aproxime das pessoas, não entre na propriedade das pessoas, e que se entrar, as pessoas não retalhem, né? Não vão abater as antas reintroduzidas. E além disso, a gente não quer que as antas sejam atropeladas, né? Então a gente busca espalhar sinalizações para que as antas, para as pessoas reduzirem a velocidade nas áreas onde a anta já passa. E que as pessoas não se aproximem nem se alimentem das antas. E quais são os próximos passos? É trazer mais anta de volta à Mata Atlântica. Então, esse ano, claro, com o coronavírus tudo ficou pior, mas o nosso objetivo é, esse ano, ter mais 6 antas reintroduzidas no projeto. Então, a gente aumentar aí bastante a população atual. E, além disso, a gente quer que nasçam antas na natureza. E aí vocês devem estar se perguntando, e o floquinho? O que tem o floquinho nessa história? Bem, o floquinho foi, então, a primeira anta reintroduzida, um subadulto de 1 ano de idade. Atualmente, ele não está mais na área, ele dispersou a 30 km de distância, mas ele ganhou um irmãozinho. Então, vocês estão vendo aí no videozinho do lado, esse é o primeiro filhote nascido em natureza. É irmão do floquinho, né? É filho da mãe dele também, da Eva, que foi reproduzida junto com o floquinho. E esse irmão nasceu, irmão ou irmã, a gente ainda não sabe o sexo, ele foi registrado a primeira vez em março, e ele deve ter nascido no finalzinho de dezembro, início de janeiro. Tá? Então, isso é uma boa questão. A gente tem as antas estabelecidas na área, elas sobreviveram e estão se reproduzindo. E restabeleceram as interações ecológicas. Muito obrigado, gente.